Bom dia, alunos do Projeto de Vida, né? Nesta videoaula, né, eu vou falar sobre a semana 1 e 2, né, do PET, Projeto de Vida. Seguinte, a semana 1, ela reflete um pouco, né, sobre as nossas escolhas de futuro, e já a semana 2, ela fala especificamente, né, das escolhas profissionais, né, que vocês farão, né, ao longo da vida de vocês. Seguinte, existem inúmeras possibilidades, né? As nossas escolhas, elas são infinitas, e todas elas fazem com que a gente possa caminhar em direção ao nosso objetivo, ao nosso projeto de vida, ou não. As nossas escolhas, todas as nossas escolhas, elas têm consequências. E essas nossas escolhas, elas têm que refletir qual que é o nosso projeto de vida, qual que é o nosso sonho, quais são os nossos objetivos. E para isso, né, além de escolher, a gente tem que planejar, né, essas escolhas, planejar as nossas ações. A gente não pode imaginar que o projeto de vida é uma coisa inalterável, imutável. Ao longo do processo podem ocorrer modificações que são necessárias, né? Por quê? Porque a gente pode mudar de objetivo, de sonho, e novas oportunidades podem ocorrer ao longo do caminho. Então, por mais que você tenha o seu projeto de vida, de certa forma, fechado, já estruturado, ao longo do processo, escolhas, né, outras escolhas podem ocorrer e novas oportunidades podem surgir que fazem com que você altere, né, o seu projeto de vida. Escolher uma carreira profissional, por exemplo. Isso é muito importante, né, na vida de vocês. Vocês estão ainda, né, no processo de escolarização, mas daqui a pouco vocês terão que fazer essa escolha que é fundamental, né, muito importante na vida de vocês. E para isso é necessário, né, que a gente tenha muito bem consolidado conosco, né, dois valores, que inclusive já foi trabalhado com vocês anteriormente, que são muito importantes nesse processo, né, que é a autoconfiança e a organização. A autoconfiança vai permitir, né, vai permitir que a gente se sinta bem consigo mesmo. Né? Já a organização ela vai ajudar em todo o processo. Se a gente não tem uma, um projeto de vida organizado, metas muito bem definidas e uma organização cotidiana das nossas ações, a gente pode caminhar diferente do que a gente está propondo no nosso projeto de vida. Então, essas duas competências socioemocionais, né, que a gente fala, são fundamentais em todo o processo do projeto de vida. Para além disso, né, mais do que conquistar sonhos, a gente tem que entender a nossa situação atual, né, conhecer o nosso passado, qual é a nossa história, né, quais são os nossos valores, porque eles vão, de certa forma, permitir que a gente compreenda a nossa situação atual, né, no presente, e a autoconfiança ela vai demonstrar as inúmeras possibilidades que a gente tem de futuro. Novamente, a gente tem que compreender, tem que ter muito bem definido isso. Todas as nossas escolhas geram consequências. E para isso, né, é fundamental né, a gente lidar com as consequências das nossas ações, para que a gente não perca, né, o, o objetivo, né, de uma vida equilibrada. Né? Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Né? Então, dito isso, é importante a gente reconhecer a nossa própria história, entender a nossa situação atual e quais são as possibilidades que o mercado de trabalho, que o mundo do trabalho tem para oferecer. É claro, né, que a gente vive um sistema político-econômico, né, que às vezes a gente pode estar limitado em função da situação social e econômica do país, mas, de fato, são inúmeras possibilidades que a gente tem de alterar e construir a nossa vida. Então, ao longo do percurso, né, da sua vida, a gente tem que se reconhecer protagonista do processo. Né? A gente tem que reconhecer que a gente é protagonista da nossa história. O que é isso? Né? Na fase da idade de vocês, né, os pais têm uma importância muito grande, né, no direcionamento, né, das escolhas que vocês estão fazendo, mas daqui a pouco são vocês que vão escolher, né, para onde vocês querem seguir. Né? Vocês, cada um de nós, somos protagonistas da nossa história. Nós determinamos, né, aquilo que a gente quer ser, aquilo que a gente quer ser, para onde que a gente quer caminhar. Né? Claro que a gente não pode estabelecer no projeto de vida sonhos inatingíveis. O nosso projeto de vida ele tem que ser audacioso, mas ao mesmo tempo ele tem que ser real, né? Dentro das condições que a gente
que a gente tem. Então, para isso, né, o texto aqui traz algumas dicas que a gente tem que lembrar o tempo todo quando a gente está falando, refletindo sobre o projeto de vida. Analisar as escolhas, né, conforme os nossos valores. Eu faço as minhas escolhas a partir dos valores que foram construídos ao longo da minha vida. Então, esses valores são fundamentais nas escolhas, que, por sua vez, né, vão trazer consequências, né, para a nossa trajetória. Estruturar e saber comunicar a sua história de forma positiva, isto é, né, a gente tem que entender a nossa história, perceber as várias características e valores positivos, né, que a gente constrói ao longo da vida, né? Identificar os significados para as escolhas e ações no tempo presente. Né? Conforme eu disse, né, cada escolha, né, tem uma ação, então a gente tem que identificar isso, a gente tem que aprender ter essa habilidade, né, de identificar que as nossas ações, elas trazem, né, impactam o nosso tempo presente. E para isso é fundamental a gente organizar, né, ter esse valor, né, de organização para a construção, né, da nossa própria história. Empregar decisões de acordo com seus valores e propósitos para o alcance de seus objetivos. Falei disso agora, né? Todas as nossas escolhas, de certa forma, elas refletem um pouco quais são os nossos valores e quais são os nossos propósitos. Para isso, a gente tem que ter muito claro, né, quais são eles, né? Inclusive, né, caso a gente perceba, né, que a gente tá com algum valor que não seja tão interessante, a gente tem que repensar e refletir melhor sobre isso. No finalzinho do texto aqui, né, dá algumas dicas, né, para a organização dos estudos, né, para a fase de vocês estão em idade escolar, né, é fundamental que vocês pensem, né, na organização dos estudos de vocês. E também fala um pouco, né, sobre as escolhas, né, profissionais que a gente tem. Na semana 2, né, vai falar, né, focar especificamente, né, nessas escolhas profissionais, inclusive a atividade, né, da semana 2. Eu estou pedindo para que vocês falem um pouco sobre o que vocês estão escolhendo, quais são as perspectivas que vocês estão apresentando até então, ou então, se vocês não pensarem ainda que vocês comecem a pensar sobre as possibilidades, né, de carreiras profissionais. Então, é fundamental organizar e otimizar, né, essa rotina de estudos. A gente tem que criar o hábito diário de ter um tempo para estudar, e isso tem que estar definido para você. Quando e quanto tempo, né, você vai tirar diariamente para estudar. E aí vem algumas dicas importantes que eu vou ler aqui. Né? Reserve um tempo no seu dia para os estudos. Faça um cronograma, plano de estudo de como você abordará cada um dos conteúdos. E não deixe de reservar um tempo em seu planejamento para revisá-los. Então, por exemplo, eu tenho uma dificuldade com ciências exatas, por exemplo. Então, eu vou dedicar um pouco mais de tempo para eu estudar mais essa área do conhecimento. Né? Então, vocês têm que ter um cronograma, né? Listar aquilo que vocês aquilo que é necessário vocês fazerem todos os dias para que vocês alcancem, né, os objetivos de vocês. Estabeleça, né, quais são as suas prioridades. Isso que eu acabei de falar. Se você apresenta dificuldade em determinada matéria, você tem que reservar mais tempo para essa matéria, né, para você sanar, né, e possivelmente acabar com essa resistência, com a dificuldade que você tem nesse conteúdo. Então, para isso, você tem que organizar o seu plano, né, o seu cronograma de estudos. Mantenha o foco, né, não pule etapa. Né? A gente, às vezes, acha que pular uma etapa tá avançando, mas, na verdade, a gente está estagnando ou retardando, né, os nossos objetivos. A gente tem que vivenciar cada uma dessas etapas, né, que surgem ao longo da vida, porque elas são importantes, né, para a construção, né, da nossa identidade, do que a gente quer ser, né. Dentro dessas dicas de estudos, né, façam exercícios e avaliem, né, como que está o nível de conhecimento de vocês. É por isso que na escola a gente frequentemente, né, a gente passa exercícios, porque a gente não consegue fixar determinadas matérias simplesmente ouvindo ou vendo uma videoaula. É necessário, né, que a gente também tire um tempo para fazer exercícios para que a gente consiga, de fato, né, se apropriar
do conhecimento. Estabeleça um planejamento de estudos, levando em conta disciplina, dedicação e persistência. Enfim, são essas as dicas, né, que o texto dá para a gente pensar essa rotina de estudos que é necessária, sobretudo na etapa, né, de vida de vocês. Aí já vem da semana 2, né, que eu vou falar agora, que já reflete um pouco mais, o texto reflete um pouco mais sobre as nossas escolhas profissionais. O texto faz uma analogia, né, de que a gente tem dois nascimentos. Né? Primeiro é o nascimento real, né, quando a gente sai da barriga, né, do útero da nossa mãe, e o segundo é um nascimento, de certa forma, simbólico, né, que ocorre na adolescência, né, quando a gente se apresenta para a sociedade. Né? A gente começa na adolescência, a gente está começando a fazer as nossas próprias escolhas. A gente não é totalmente determinado mais pelos nossos pais. Né? A gente está começando a fazer escolhas próprias. E aí, inclusive, é interessante refletir sobre o termo, né, o significado do termo adolescência. Né? Vem do latim, né, que remete a adolescer ou adoecer, né, que é crescimento, e também adoecimento. É, né? Uma fase muito importante, né, da vida humana, e que é nessa fase que a gente, de certa forma, está começando a consolidar alguns valores, princípios, né, da nossa vida. Mas esse processo nem sempre ele é tão, tão simples e nem sempre ele é tão bonito, né? Porque às vezes a gente precisa adoecer no sentido de refletir mais, passar por algumas situações para a gente aprender a lidar melhor com as coisas da vida. Então, no período da infância, né, a gente está, de certa forma, muito ligado, né, aos que os nossos pais desejam, sonham, né, para a criança, e já na adolescência que começa a surgir os conflitos, né, porque a gente está fazendo, né, uma separação, entre aspas, do que os nossos pais são, querem, desejam, né, para aquilo que a gente pretende ser ao longo da vida. Então, nesse período, a gente começa a se diferenciar da nossa família, né, a descobrir a si mesmo, né, quais são os nossos desejos, quais são os nossos projetos. Não é muito fácil, né, mas é muito importante essa fase da vida. Então, em geral, né, na vida adulta, a adolescência ela traz boas e más recordações, né, porque isso é muito intenso esse processo. E sempre que for necessário, a gente tem que refletir e revisar o projeto que a gente fez. Né? O nosso projeto de vida, ele não, por mais que ele comece a ser esboçado agora, ele não é um projeto finalizado, estanque, porque ao longo de toda a vida a gente vai amadurecendo, mudanças vão ocorrendo. Então, é muito importante, né, se repensar de maneira espontânea, natural, a vida. E aí vem duas questões, né, que, de certa forma, a gente, ao longo de toda a vida, a gente tem que refletir. Primeiro, né, a gente reflete sobre a nossa própria vida, a gente consegue pensar e repensar quais são as nossas ações, as nossas escolhas, se é isso mesmo que eu quero para minha vida, como que está esse processo de reflexão, né, de autorreflexão, né, da vida. Enfim, avaliar e reavaliar é fundamental, né, porque aí a gente vai descobrir ou redescobrir, né, qual que é a nossa essência, qual que é a nossa autenticidade, identidade, o que a gente quer ser. E aquelas arestas, né, aquilo que a gente não quer, aquilo que a gente está percebendo que tá incômodo, que não é muito, né, o que a gente quer, a gente tem que refletir e mudar quais são as nossas ações. Seguinte, a gente no projeto de vida, a gente não tem que se preocupar em função de a gente não estar escolhendo ou propondo um projeto de vida que não é muito similar ao das outras pessoas. Né? Cada um, né? Cada pessoa tem seus objetivos, tem seus sonhos, e às vezes, né, inúmeras vezes, né, os nossos objetivos e sonhos podem ser muito próximos, né, do que alguns colegas, algumas pessoas querem, mas também ele pode ser totalmente diferente. Né? Isso não tem problema nenhum se ele está diferente, né, do que, né, os seus colegas pensam
e querem, né? A gente tem que pensar com a cabeça e também com o coração, né? E aí vem, quem sou eu, né? A gente já trabalhou um pouco disso, né? Da gente saber quem nós somos, quais são os nossos valores, né? O que eu julgo importante para a vida, como que eu posso contribuir para o mundo, né? Através da minha atuação profissional, através da minha atuação social, né? E o que eu posso alcançar. Essas reflexões são fundamentais no processo, né, de construção e reavaliação do nosso projeto de vida, dos nossos objetivos e do nosso sonho. E uma coisa da vida muito importante é o trabalho, né? Uma grande parte, né, 90% das pessoas, em algum momento, trabalham. E isso reflete um pouco, né, da forma como a vida está organizada, né? Inclusive, para a gente alcançar alguns dos nossos sonhos, a gente vai ter que trabalhar. E para isso, vocês têm que começar a pensar com o que vocês querem trabalhar. Alguma carreira profissional, acadêmica, enfim, quais são os seus objetivos com relação à sua atuação profissional. Para isso, a gente tem que, novamente, olhar para si, né? Saber quais são as nossas habilidades, quais são as nossas potências, né? Para que a gente escolha uma profissão que vá contribuir para a sociedade, para o mundo, mas também e principalmente para aquilo que eu quero, né? Atuar ao longo de muito tempo. Então, para isso, a gente tem que olhar para dentro de si, né? Quais são as nossas potências, quais são as nossas habilidades, né? E o trabalho, a gente, espero que vocês saibam, né? O trabalho ele vai além de ter um emprego, né? A gente fala mercado de trabalho, o mundo do trabalho, na verdade, ele é mais amplo, né? Porque o mercado está relacionado, de certa forma, à troca, né? de produtos. Quando a gente fala mundo do trabalho, a gente está ampliando, porque quer dizer que a gente, para além de um emprego formal ou não formal, né, a gente pode atuar, né, a gente pode trabalhar no mundo de muitas formas. Né? Trabalhar é exercer, de certa forma, uma ação, um processo de transformação que o ser humano faz. Na natureza, a gente pode. Algumas definições, né, dizem que isso é trabalho. A partir do momento em que o ser humano transforma, modifica a natureza, ele está trabalhando. Então, o trabalho ele vai além, né, de ter um emprego formal ou não formal. A gente tem que pensar o tempo todo o que queremos e podemos identificar no mundo como fundamental, como importante, como relevante. Então, o trabalho é tão importante nesse processo de transformar o mundo. Nós mesmos somos modificados, e assim existe um processo de retroalimentação. A gente transforma o mundo e, ao mesmo tempo, o mundo nos transforma. A gente tem que saber quais são as nossas potências, os nossos objetivos, os nossos sonhos de atuação no mundo do trabalho. Lembrando que o mundo do trabalho vai além dessa relação de emprego formal ou não. E para isso, né, eu deixei um exercício, na verdade, onde vocês vão ter que pensar um pouco mais sobre a carreira profissional. Né? Quem ainda não pensou, quem ainda está na dúvida, né, do que quer ser, do que pretende ser, vai ter que fazer um exercício meio que hipotético, né, já pensando na atuação profissional. Se você não tiver escolhido ainda a sua profissão, você vai escolher, ainda que hipoteticamente, vai fazer o exercício a partir dessa escolha. Enfim, é só essas informações. Espero que vocês estejam bem. Aguardo qualquer dúvida através do Conexão Escola. Abraços e até mais.